Quando foi a última vez que tu pegou o teu instrumento para tocar alguma coisa e conseguiu criar algo novo nele? Sem usar cifra, tablatura ou algum outro tipo de cheat? Difícil, hein? E tu sabe o porquê disso? De a gente ter muita dificuldade para criar independência no estudo de música? Então, é porque a gente estuda errado. Mais especificamente, a gente estuda ao contrário. 90% das vezes a gente estuda de fora para dentro. Isso é, a gente aprende primeiro os conceitos e teorias, tudo que está externo, e depois a gente tem que se virar para conseguir enxergar esses conceitos na vida real, buscando os contextos onde eles vão se aplicar, a parte interna. É igual começar a fazer um bolo pela cobertura, e aí tudo fica mais demorado, difícil, desmotivante. Eu passei pelo menos 6 anos zanzando por aí no violão sem ter ideia do que eu estava fazendo, até que eu entendi isso. Hoje nós vamos falar sobre essa coisa que todos nós precisamos, mas na qual não somos nada bons, que é aprender de dentro para fora. Basicamente tu vai ver que o jeito mais bacana e provavelmente mais eficaz de aprender é pegar músicas que tu gosta, que mexem contigo, e tentar entender o que elas têm que tá ressoando contigo, quais ingredientes te geram essas sensações. Isso significa primeiro ouvir, sentir a música e depois tentar entender quais conceitos e teorias estão aplicados nela. Isso vai te permitir aprender muito mais rápido e de um jeito muito mais legal, porque vai ter emoção envolvida no processo. E na música, a emoção, a mensagem sempre vem antes. Esse é o principal problema das escolas de música. Tu acorda cedo para ir para uma aula para aprender sobre modos gregos e fica lá para 3 horas depois sair de lá no saldo zero. Seria muito mais da hora se o professor perguntasse o que tu gosta de ouvir e mostrasse os modos gregos aplicados ali na estrutura da música da tua banda favorita. Seguir a tua curiosidade não é o jeito preguiçoso, é o jeito esperto. Então, primeiro, bora entender o que normalmente a gente faz de errado. A gente já começa fazendo o que as escolas de música ensinam pra gente, que é justamente isso de aprender de fora pra dentro, aprender conceitos muito abstratos, sem contextualização, e aí fica tudo muito jogado, a gente não consegue realmente praticar, enxergar aquilo lá no instrumento. Tu vai lá, aprende sobre escalas, campo harmônico, modos gregos, empréstimo modal, mas tu não tem ideia do que é aquilo, tu não tá conseguindo enxergar aquilo pra ti, parece só mais uma aula chata de escola. Até porque é difícil a gente encontrar professores bons, porque tem professores que conseguem ensinar isso perfeitamente, mas a gente sabe que muitos professores não se preocupam em tentar passar uma didática boa pros alunos, até porque eles aprendendo daquele jeito deles, de aprender na marra, de aprender muito de fora pra dentro, de achar que não, é disciplina, eu tenho que estudar aquilo lá, daquele jeito que estão me passando e sem questionar nada. E aí isso começa a te gerar um monte de problema, como por exemplo a comparação, porque tu vai ver gente tocando e tu vai pensar que, pô, eu não consigo aprender nada, parece que todo mundo é melhor que eu, parece que todo mundo sabe alguma coisa, todo mundo tá entendendo a música e tu não. E aí isso te gera outro problema, como a autocobrança, que vai gerando outro problema, como a procrastinação, né, que tu vai evitando fazer, porque, pô, aquilo não tá te trazendo resultado, aquilo tá muito difícil, aí tu vai procrastinando. Porque, obviamente, né, estudar aquilo tá te fazendo se sentir um lixo, aí tu começa a querer só memorizar cifras aleatórias, 4 acordes assim, pra tocar uma música do Ed Sheeran lá na tua roda de amigos e depois nunca mais lembrar. Olha o paradoxo aí da filosofia, tu começa a estudar coisas inúteis só pra se sentir útil. E de tudo isso, a autocobrança é o que mais te lasca. Porque vai lá, a gente pega um método pra estudar todo dia, aí tu começa a pensar que se tu não tá cumprindo todo dia aquele método sem falha, tu não tá evoluindo. Aí essa autocobrança é o que mais impede a gente de conseguir trazer pra nossa rotina essa prática de forma leve, de forma natural. E é justamente a naturalidade que te permite acessar aquele conteúdo de forma mais profunda, conseguir ter ideias dentro daquilo. Então, basicamente a gente faz isso, mas agora qual que é o jeito certo? Se é que tem um jeito certo, mas eu acho que eu posso considerar isso aqui como o jeito mais eficaz, na minha opinião. Tudo se resume a 2 pontos: curiosidade, né, aprender de dentro para fora, e imersão. Sobre o primeiro ponto da curiosidade, eu digo que se uma coisa te empolga, se ela dá uma luz na tua mente, investe naquilo. Que esse é o verdadeiro aprendizado. No aprendizado de teoria musical, por exemplo, se tu buscar primeiro os contextos e depois destrinchar eles, tu vai conseguir reter e entender aquela informação muito melhor e muito mais rápido. Nesses chatbots de IA, né, tipo o ChatGPT e o DeepSeek, eu consigo fazer isso perfeitamente, por exemplo. Nos últimos tempos eu tenho feito muito isso. Eu pego a progressão de uma música que eu gosto, eu mando lá pra eles e eu falo, pô, me ajuda a analisar harmonicamente essa música aqui, essa progressão. Aí ele me dá uma análise toda completa e eu vou conversando, vou trocando ideia, destrinchando mais aquilo lá. Aí ele fala, pô, essa progressão é bacana, é muito usada nesse estilo aqui, ela tem uma tensão nesse ponto, aí relaxa nesse outro ponto aqui, aí ela tem esse acorde que é um empréstimo cromático de outro campo harmônico. Eu também tenho usado bastante o site Hook Theory para fazer isso. Vou deixar o link dele aqui na descrição, que é um site muito bacana, que ele te mostra várias progressões de música, né? Tu procura lá a música e ele mostra quais progressões que aquela música tem no verso, no refrão. Obviamente não tem todas as músicas do mundo lá, muito menos músicas brasileiras, né? Mais músicas gringas, mas tem muita coisa que tu pode tirar de progressões da hora para estudar lá. E eu me engajei muito mais no estudo de progressões seguindo dessa forma, ouvindo as músicas que eu gosto e, pô, legal, a música me pega porque ela tem essa progressão tal aqui. Então, basicamente, tu precisa ouvir mais música, se atentar pro que chama a tua atenção na música e tentar entender o porquê que aquilo tá chamando tua atenção. De repente é um
intervalo de quarta aumentada que o Nirvana faz ali, que se conecta contigo. Então é uma progressão, uma cadência de um pagode que te prende ali, mas que tu nunca percebeu. Isso traz a gente pro segundo ponto, que é a imersão. Imersão, a gente ouve muito no aprendizado de idiomas, é porque realmente isso é igual aprender qualquer idioma. Tu precisa imergir no assunto até que tu consiga se familiarizar com ele e conquistando fluência. Igual como tu aprendeu a falar português, por exemplo. Tu lembra como foi? Não, porque tu só começou a viver isso e hoje tu é fluente em português, eu acredito. Então é viver a música, viver o que te gera curiosidade e tentar entender quais são as raízes dessa equação aí. Realmente trazer pra tua vida cotidiana esse modo de agir. Ouvir música na rádio e tentar perceber qual é a progressão dos acordes ali, a melodia, as variações da batida e principalmente tentar entender o que tudo isso em conjunto tá trazendo pra ti, tá transmitindo pra ti ali de informação e de emoção. Mas lembra dos problemas que a gente enfrenta de autocobrança, por exemplo? Por isso que eu te digo aqui então, pra tentar contornar isso, tenta fazer tudo isso sem pensamento nenhum de produtividade, sem meta pra isso. Porque se isso tá pesado de alguma forma, tá errado. Pra tudo na vida isso serve. Tem que ser uma coisa de boa, sem bronca, entendeu? E, enfim, essa imersão te permite manter esse aprendizado da música sempre ativo na tua cabeça. Tu vai começando a pensar naquilo lá em segundo plano, tu vai tendo ideias, é assim que as criações acontecem. É assim que tu cria talento. Eu tô relendo esse livro aqui e ele tem me trazido umas reflexões bem bacanas em relação a tudo isso. Ele fala sobre o que é ser essencialista, que é justamente focar no que é o ideal, no que vai trazer a maior porcentagem aí dos teus resultados. Porque a maioria das coisas são inúteis, mas são poucas coisas na vida que são essenciais. E é nisso que tu tem que focar. Ele traz até esse esquema aqui, né? Falando da diferença de colocar energia no lugar certo e colocar energia em vários lugares aleatórios, né? E logo no começo, aqui na página 15, ele fala que o essencialista tem que determinar onde está o ponto máximo de contribuição, de modo a tornar a sua execução algo que quase não demande esforço. Eu vou explicar essa frase trazendo um exemplo da minha vida. Eu comecei a estudar italiano em março do ano passado, num aplicativo aí verde. Do pássaro, o pássaro verde. E depois de um ano eu não aprendi nada útil. Eu posso ter aprendido o básico, as palavras básicas, mas, levar um ano inteiro para conseguir se comunicar nem de forma besta direito, eu não recomendo. Tem formas muito melhores e é exatamente isso que significa determinar onde está o ponto máximo de contribuição. Tem coisas que, independentemente de quanto esforço tu gastar nelas, elas são inúteis. Mas tem coisas que vão te trazer o maior resultado possível com menos esforço do que tu imagina. Quando eu comecei a ouvir os italianos falando, os nativos de diversas partes da Itália, em poucos dias eu consegui aprender muito mais do que fazendo um ano inteiro das tarefinhas desse aplicativo. E quando eu achei essa alavanca na música, que foi aprender de dentro para fora, imergindo na música, isso me ajudou tanto que eu quis compartilhar isso aqui. Agora eu queria falar um pouco sobre por que a gente evita o que é certo, o que é mais eficaz. E trazer uma reflexão rápida sobre como os artistas lidam com isso, o que eles fazem em relação a isso. Que tem um exemplo muito da hora que eu vou trazer aqui. Então, o resumo de tudo isso é medo. A gente tem medo de quebrar um sistema já estabelecido, por mais que ele claramente não funcione. E isso aí é do ser humano, que a gente tende a ficar sempre no que é mais confortável, no que é mais conhecido já pra gente. Outro medo que a gente tem é de não tirar nada produtivo do estudo, de se sentir naquele sentimento de falha, de frustração. E é justamente por isso que tu não tem que pensar em ser produtivo, e sim só em fazer, para tirar esse peso, essa pressão de rendimento. Outro medo que a gente tem é do julgamento dos outros e até do nosso próprio julgamento, por não estar trabalhando duro, que é o que todo mundo acha que tem que fazer para ser respeitado. Eu tenho que me ocupar 24 horas por dia, tá sempre com a cabeça ocupada, com coisas na maioria das vezes desnecessárias, porque senão eu vou sentir que eu não tô rendendo, eu vou sentir que eu tô de fora aí de todo mundo que tá fazendo isso, porque é difícil para a sociedade no geral quebrar esse paradigma do trabalho duro e aceitar que trabalho duro é totalmente diferente e muito menos eficaz do que trabalho inteligente. Na página 20 do livro, logo no começo também, ele fala basicamente sobre isso. Ele fala que em nossa sociedade nós somos punidos pelo bom comportamento, que seria dizer não, e somos recompensados pelo mau comportamento, que é dizer sim. Ou seja, a gente sempre procura agradar os outros, agradar o grupo. Isso também é da nossa sobrevivência, da nossa evolução, né? Então agora que tu entendeu mais sobre esse medo, bora falar sobre como os artistas lidam com isso. Eu vou trazer um exemplo aqui de um cara que eu admiro muito. Que os grandes artistas são simplesmente aqueles caras que não jogam nem contra nem a favor dessas regras aí. Eles adaptam e, se preciso, eles criam regras que funcionem pra eles mesmos. Por isso eu vou falar do Eminem. Olha o começo desse verso aí na música Airplanes Parte 2, que inclusive é um dos maiores versos desse cara, é muito forte. Tradução livre aqui, e só pra constar, Marshall Mathers aí que tá citado é o verdadeiro nome do Eminem, né? Ele falando dele mesmo. Aí ele fala: vamos fingir que o Marshall Mathers nunca pegou uma caneta. Vamos fingir que ele não foi lá e fez diferente. Fingir que ele procrastinou, não tinha motivação. Fingir que ele dava desculpas que eram tão finas quanto papel, que podiam ser levadas pelo vento. Enfim, ouve esse verso lá inteiro que é muito
muito bom. O cara bota uma reflexão, pô, e descontou tudo nessas linhas. Mas realmente, imagina como seria se o Eminem não tivesse pulado essa barreira do que é aceito pelos outros. Ou se ele tivesse se deixado desanimar do grande chamado dele por não se permitir seguir o que ele sentia que tinha que fazer. Imagina o mundo do rap e da música no geral sem o impacto que esse cara causou. Então, para trazer uma parte prática agora com coisas mais aplicáveis aí pra tua vida. Primeiro ponto é, de novo, mais uma vez, de dentro pra fora sempre. Porque eu podia te recomendar algumas coisas sobre teoria, tipo, estuda sobre intervalos, estuda sobre formação de acordes. Mas a verdade é que só tem que estudar uma coisa, o que mais te interessar no momento. Porque aí tu vai querer ver o que tá por trás daquilo, quais tijolos estão formando aquela construção, e tu vai querer mais do que nunca aprender a usar esses tijolos. Porque tu vai pensar, pô, eu quero aprender X, e isso vai ser muito mais fácil se eu souber Y e Z. Eu acho que deu pra entender. Tu mesmo vai conseguindo perceber e tirar esses insights aí que vão te guiar. Mas se fosse pra recomendar alguma coisa, eu te diria pra começar a estudar sempre de forma constante intervalos, né, são os graus, e progressões. O bom é que isso daí eles estão muito relacionados entre si. Intervalos, por exemplo. Intervalos tu aprende a função dos graus, e os graus numa música são basicamente as notas, a ordem das notas ali dentro do acorde. Os acordes básicos, por exemplo, são tríades, né, são formados por primeiro grau, terça e quinta. Primeiro grau, terceiro grau e quinto grau, se ficar mais fácil. Por exemplo, o acorde de dó é formado pelas notas dó, mi e sol. Primeiro grau, terceiro grau e quinto grau, né, porque é dó, ré, mi, fá, sol. E aí, intervalos é tu estudar como esses graus vão se relacionar. Por exemplo, o intervalo entre dó e mi é um intervalo de terça maior. Ou então, se for mi menor, um intervalo de terça menor, porque tá indo da primeira para terça. E aí, esses graus vão ter funções harmônicas dentro da música. Por exemplo, a função dominante traz tensão, a função tônica traz relaxamento, e por aí vai. E daí surgem as progressões, tu percebe os padrões das músicas, como e onde elas causam tensão, e onde que a melodia descansa, como que a estrutura te faz se sentir feliz ou triste ou de qualquer outro jeito. Mas, de novo, vai seguindo o que a tua curiosidade manda. Ela vai te guiar até no que tu tem que estudar. Isso sim te faz aprender. Outro ponto aplicável aqui são as trocas, que é basicamente fazer trocas na rotina. Isso principalmente para quem tem menos tempo, né, de estudar. Por exemplo, tu realmente gosta de ficar assistindo Reels eternamente, assistindo YouTube Shorts até não poder mais? Será que tu não vai se sentir bem melhor trocando essa uma hora que tu fica lá vendo vídeos aleatórios por 15 minutos estudando uma cadência, uma progressão de acorde, no caso, tentando tirar algum som, estudando alguma música em específico? Porque eu te digo que quando tu faz trocas como essa, tu vai cada vez ficando mais ansioso para chegar aquele momento do dia que tu vai estudar. Tu quer que chegue logo aquele horário livre para poder querer inserir aquilo na tua rotina. E aí vai ficando mais natural, mais fácil e mais empolgante. E aí com o tempo tu vai tendo muito mais vontade de estudar música e de fazer aquele hábito, investir naquilo, do que fazer o teu hábito anterior, né, das redes sociais, como eu dei de exemplo. Porque vai se tornando muito mais recompensador aquilo lá pra ti. Outro ponto é tu deixar aquilo tão fácil que teu cérebro não pode recusar. Isso é pra procrastinação, por exemplo. É muito melhor tu fazer 5 minutos por dia do que fazer 3 horas só em um dia, que acaba nunca acontecendo. O pouco sempre ganha. E vai sem essa pressão de, eu não posso falhar. Que vai ter sempre dias apertados, sempre dias não tão bons. E vez ou outra tu não vai conseguir fazer aquilo lá. Mas pensar em fazer um pouco que seja fácil vai te ajudar muito a não procrastinar na hora de estudar. Então é isso, pra concluir aqui, e até a título de curiosidade, eu queria te falar que a ideia desse vídeo veio depois de eu assistir o episódio do Lutz Podcast com o Daniel Daiben. Eu não conhecia ele, mas fui ouvindo lá que eu vi que ele tem umas visões muito da hora em relação à música. E o Lutz sabe entrevistar e tirar o melhor do convidado como ninguém. Então se tu quiser se aprofundar melhor nesses temas, eu vou deixar o link do episódio aqui na descrição pra te ir lá e beber direto da fonte. Porque sério, pô, mudou minha visão em muita coisa, foi divisor de águas, assiste lá. Eu vou deixar o link desse livro também aqui, se quem quiser conferir na descrição, que ele é bem curtinho, bem fácil de ler e, pô, é bem prático. Então é isso, lembra sempre, o aprendizado tem que ser de dentro pra fora e não o contrário. E segue a tua curiosidade, percebe o que te faz gostar das músicas que tu gosta e procura entender o que causa isso. E não esquece de fazer isso de uma maneira tranquila. Não se obriga a fazer isso, vai aproveitando e fazendo de boa. Então é isso, tamo junto? Tamo junto. Muito obrigado então pela tua atenção e é nóis.